E aí, meus queridos, estamos começando mais um episódio do InterpretaCast. Estou aqui novamente dos estúdios de Porto Alegre, então você já me acompanhou aqui nessa situação. Sabe que esse ano no InterpretaCast eu tô viajando para outros lugares e hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial pra gente falar sobre a diaba da crise de maio dos vestibulandos, né? Então, nós não estamos gravando esse episódio em maio, mas ele tá indo ao ar em maio, você tá assistindo ele em maio, espero. Vai que você se atrasou, né? Tem uma tal de crise de maio, que a galera entra em desespero, cara. Não sei se você já acompanhou, de repente é o seu primeiro ano de cursinho, né? E você tá em crise e você não sabe. Todo mundo em maio dá uma surtada. Meio que tem outra em agosto depois, mas a de maio é muito forte. Então eu convidei ela, que é minha amiga, psicóloga, a gente já trabalhou juntos, né? Nos meus cursos, pra quem é do combo avançado, tem um módulo com ela, em que ela fala muito sobre a questão de pressão, de cobrança, de tudo isso. E agora nós vamos bater um papo com vocês. Estamos aqui com ela, Tati, psicóloga Tati Kunzler. Tati, tudo bem? Tudo bem. Oi, turma. É o meu jargão lá, né? É, a oi, turma, que começa. Lá no Instagram. Tudo bem, Tati? Já pra galera te seguir de início, pra eu não esquecer no final, o arroba no Instagram é... Psicotati Kunzler. Psicotati Kunzler. Não tem ponto, não tem underline, não tem nada. Arroba Psicotati Kunzler, tá? Você vai encontrar ela lá, a gente vai estar divulgando esse episódio também, vai ter os arroba tudo. Tati, crise de maio, tá? Então vamos começar falando sobre isso, se tu quiser, né? Eu não gosto de começar com aquele, te apresenta, conta a tua trajetória, Isso a gente vai falando ao longo do episódio, né? Mas o que tu já sentiu dos alunos e que tu viu, assim? Tem isso? Maio é um mês que geralmente bate mais forte em todo mundo? É individual de cada aluno? Como é que tu vê isso? Sim, maio é um mês que marca a trajetória do vestibulando. Acho que assim como tu trouxe, cada mês tem sua especificidade, né? Sim. Mas maio, sim, é um mês, eu diria assim, um mês bem importante e que muitas vezes muda a trajetória do vestibulando pro restante dos meses, assim, né? Então, acho que se a gente puder olhar para uma crise como algo importante e necessário, acho que a gente consegue, né, ter um pouco mais de paciência com essa crise aí, né? Isso aí já vai ser uma coisa interessante, muda a trajetória, então... Sim. Tu já acompanhou muito aluno, assim, que até maio fez alguma coisa e mudou tudo depois de maio? Talvez não tudo. Ai, tô nervoso. Né? Não, porque tem uma galera que tá em casa agora, já vai estar pensando assim, eu tenho que mudar tudo. Tá tudo errado. Vamos com calma, tá? Não, calma. Isso. Não é mudar tudo, mas eu acho que é poder reconhecer e validar que tem coisas que precisam ser revistas, né? Sim. Então, assim, tem muito aquela vibe de início de ano, eu vou fazer tal jeito, eu vou organizar de tal jeito, peguei dica tal, colega, professor, então tem um entusiasmo que eu acho que é necessário de início de ano. A gente se agarra em alguns modelos, digo a gente porque a gente tá junto com eles, claro, né, Laura? Assim, então eu vou dizer a gente. A gente se agarra a algumas estruturas para começar o ano, só que é uma estrutura mais geral, né? Assim, assiste a aula, faz as provas e tal. E aí cada um vai testando algumas coisas. Maio é que a gente vai sentir, aquilo funciona para ti? Aquilo faz sentido no teu contexto, né? Como é que tá o teu momento de estudos e de vida em maio? Porque as provas ali vão estar se aproximando do inverno, né? Para alguns que vão prestar essas provas. Então, maio acumula matéria, né? Tem gente se adaptando numa cidade nova, às vezes ainda tá no trabalho de adaptação, numa casa nova, numa cidade diferente, ou num cursinho, enfim, né? No formato de estudos. Então, assim, alguma coisa vai bater. Perfeito. Precisa mudar tudo? Não, também não se trata disso. Mas é de reconhecer que alguma coisa talvez precise mudar. O que eu noto é assim, né, Tati? Eu sei que tu trabalhou muito acompanhando alunos de cursos presenciais por muito tempo, né? A gente já trabalhou juntos, inclusive, em curso presencial. E o que eu noto é assim, agora que eu tô com esse trabalho na internet e que eu tava conversando contigo agora fora do ar um pouquinho antes da gente começar, né? Tem uma galera que começou em novembro já, on fire, enlouquecido, assim. Tem cara que... Não, pra ter uma noção, tem cara que começa em setembro de 2024 a preparação pro Enem 2025. Ele já entra. Só precisa ter algum maluco na internet vendendo o curso pra 2025 que ele já entra, assim, ó. Então tem uma galera que tá em outra pegada, mas ok. Sim. Mesmo quem começa ali novembro, dezembro, ainda começa devagar, né? Tu não tem como tá na mesma pilha ali. Mas, por exemplo, no presencial, quando eu trabalhava, fevereiro e março as coisas iam começar de verdade. Janeiro, na internet, já tem uma galera que tá fazendo simulado, né? Sim. E o que eu noto, assim, maio, que eu percebo, parece que maio é aquele tempo-chave em que já deu tempo de ter alguma evolução.
ou alguma evolução já tinha que ter tido. Isso. E aí o cara começa a perceber que não tá indo. Porque, né, sejamos sinceros, eu sempre falo com a maior sinceridade do mundo pra eles. Pra tu fazer 160 acertos no dia, que é passar em medicina ampla concorrência pelo SISU, tu não precisa fazer 160 em todos os simulados. Talvez nem em nenhum. Eu já tive aluno que nunca fez 160 simulados e no dia conseguiu. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, se tu estiver fazendo 80 acertos no simulado, tu não vai fazer 160 no dia do nada. Então meio que parece que... Será que maio não é o momento que começam a ter os simulados? E aí por causa disso o aluno descobre? Vou trazer algumas coisas pra gente pensar aqui, Tá. talvez pelo olhar psi, né? Porque quando a gente fala de evolução, talvez fique mais evidente, seja mais concreta a evolução em números, né? Mas às vezes, pro vestibulando, uma evolução importante vai ser a adaptação àquele estilo de aula, online ou presencial. A adaptação numa cidade nova, né? A socialização, né? Tá ali com dificuldade no início, depois vai socializar. Ou a conquista de uma organização, de uma rotina junto com a família, porque tá estudando em casa. Nossa. Então, fico pensando aqui da gente ampliar a ideia de evolução, né? Muito importante. Justamente porque, assim, esse número de acertos que é esperado, ele é o resultado dessas outras evoluções, né? O quanto eu consigo dar conta de outras coisas para que eu possa efetivamente estudar, fazer questão, ter resultado, rever erro, todas essas coisas, né? Então, eu acho que esse é um ponto, assim, da gente poder pensar. O que é evolução e o que é evolução para cada um. Sim. O que tá começando em setembro, o que tá começando em março, o que chegou em maio daqui a pouco, mudou alguma coisa na vida e veio estudar, né? Então, é difícil aqui a gente individualizar, mas tô tentando Claro. abrir aqui possibilidades, Mas é né? muito importante isso, só que qual que é o problema pra eles, assim, né? Não é uma evolução quantificável. Não é. Só os acertos são. Eu tento dizer isso pra eles, né? Tu sabe que Eu também tento. Nem eu, sempre é eu possível. não sou psicólogo, mas eu tento estudar sobre, né? E o que eu digo pra eles assim, cara, às vezes tu vai lá e faz um simulado e tu acertou 20 de 45 em matemática, tá? No primeiro simulado que tu fez. Nesse simulado, tu olha pras 25 que tu errou e tu não faz ideia do motivo. No outro simulado que tu faz, tu acerta as mesmas 20, erra as mesmas 25. Só que agora tu descobriu o motivo do erro das 25. Isso já é uma evolução. Isso. Porque tu descobriu o motivo do erro, Aham. sabe? Só que parece que pro aluno não serve. Isso, e aí eu acho importante justamente a gente poder ter esse episódio para aqui poder discutir, conversar e depois abrir pra gente seguir conversando esse tema, né? Bato muito na tecla que a preparação, ela tem uma parte que é muito concreta e racional. Sim. E o vestibulando de medicina, principalmente, mas aqui a gente vai abrir para todos os vestibulandos, né? O vestibulando de medicina tem esse funcionamento mais concreto. O que eu quero dizer com isso? É que se der para fechar a porta das emoções, dos sentimentos e do contexto e das relações, vai fechar. Apaga aquilo ali. Finge que não existe, Sim. entendeu? E tem momentos que eu vou te dizer assim, ó, tem uma negação que é necessária. Às vezes tem épocas, tipo, perto de prova, vamos fingir que isso não tá aqui mesmo. Finge que não A existe. gente mexe nisso depois, Isso. né? Assim, pra poder estar estruturado pro dia da prova. Mas assim, pensando na crise de maio, é um momento muito oportuno pra gente poder considerar e só se perguntar: tem algo para além da rotina, dos tipos de erro que faltou um pouco de estudo e revisão? Será que tem mais alguma coisa aí que pode estar acontecendo? Porque se a gente não se pergunta isso em maio, isso bate na nossa cara lá na frente. E aí é um turbilhão de coisas. Vai estourar. Em algum momento vai estourar. Vai. E sabe quando estoura, Laura? Na prova. Na hora da prova. É na semana, é no dia que antecede, é no dia de prova. E isso é muito dolorido, né? Então eu vou também ter casos assim em que vão me chamar, e eu tô disponível para esses momentos também, que é assim, beira de prova, mensagem: Tati, não tô legal, né? Crise de ansiedade, ou tô aqui, né? O pensamento ali, né? Em outros lugares. E bom, às vezes a gente consegue trabalhar antes, às vezes não é possível, né? E tudo bem também se estourar lá na frente. Sim. Mas eu acho que vale o alerta, né? Da crise de maio. Eu acho que aí agora vem a minha puxada de orelha na galera, né? E um pouquinho de jabá pro meu trabalho, né? Vamos lá. Eu faço uma preparação. Que eu tento fazer uma preparação de organização de estudos, um preparo emocional, que é o Projeto Lauros. Você gravou um módulo pra mim, belíssimo, que tá lá, Obrigada. fica disponível pros alunos.
E eu falo pra galera, e eu brinco com eles, mas brinco brigando, né? Eu digo assim, ó, não adianta tu me mandar uma mensagem, faltando uma semana pro Enem, como lidar com a ansiedade na hora da prova. Putz. O como lidar com a ansiedade da prova era no início do ano. Tu não vai mandar mensagem para um professor de matemática, faltando uma semana, como aprender toda a matemática do zero em uma semana pra prova. Tu nem vai mandar pra ele uma mensagem dessas. Então como é que tu manda pra mim ou pra um psicólogo como lidar com a ansiedade? Cara, eu juro pra ti, eu não falo. Mas a minha vontade é dizer assim, ó... Ferrou! Não Porque sei. tu não procurou isso antes, cara. Não tenho como fazer uma mágica pra tu ficar. Existe todo um trabalho que vai sendo feito desde o início, né? Então, eu não sei se essa crise de maio que a gente tá vivendo agora não é o primeiro momento que cai a ficha. Isso. De que o jogo tá rolando, né? Porque também tem isso. Maio sai a data do Enem. Isso. Nós estamos gravando aqui, a gente não sabe a data do Enem desse ano ainda. Mas talvez quando o episódio for ao ar já tenha. Exato. Abrem as inscrições. Parece que tu formaliza que agora o Enem vai existir. Tem isso? Eu gosto de usar a expressão que a realidade se impõe. Porque até então eu posso assim, não, mas tá longe. Não, mas aqui eu vou dar um jeito. Não, mas depois eu vejo. Né? Mas aqui nem é pra tanto. Nem é tão, não tô tão cansado, ou tão confuso, ou tão ansioso, né? A realidade se assim, impõe. E aí, em maio, eu tenho essa impressão, assim, que tu precisa considerar a realidade. O que eu quero dizer com isso? Que talvez eu tava seguindo um esquema e que eu tava num ideal, assim. Bom, o ideal é eu estudar tantas horas, o ideal é eu fazer, né, atividade física, sei lá, né, tantas horas e tal, tantas provas. E daí em maio eu me dou conta que eu não funciono daquele jeito. Não vai rolar. E aí rola um confronto interno. Sim. Né? E quando eu digo que a realidade se impõe, é porque talvez na tua casa tenha barulho. Talvez na tua casa tenha criança. Talvez na tua casa... Talvez tu trabalhe enquanto tu estuda. Talvez tu tenha mais dificuldades do que tu imaginou que tivesse, porque no colégio tu dava um jeito. Sim. Então, assim, isso despenca em maio, Sim. né? Então, dá pra continuar fingindo que não tá ali, né? Mas, num geral, como eu falei no início, assim, acaba sendo uma grande oportunidade. E aí eu acho que, como tu trouxe antes, assim, né? Pensar na ansiedade um pouco antes. Eu vou usar ansiedade aqui, mas nesse balaio da ansiedade tem um monte de outras emoções, tá? Sim, imagino. Por isso que eu acho importante, assim, poder também estar acompanhado nesse momento. Porque é muito difícil quando essas fichas todas caem para um estudante, principalmente que tá sozinho, estudando online em casa, por exemplo. Com certeza. Né? Se dá conta de que, então isso aqui eu tentei, funcionou em parte não, o que eu faço a partir de agora, né? Pode ser assim, uma estratégia simples, que baixa a ansiedade, uma estratégia nos estudos. Pode ser que tu tenha todas as estratégias e ainda assim tu não tá rolando. no pique, sabe? Sim. E aí, assim, ficar pensando sozinho pode ser uma alternativa, conversar com amigos, professores, né? Chega uma hora que não, que aí é atendimento especializado, assim, Sim, né? sim. É poder entender que tô tentando aqui o que tá ao meu alcance, mas não tô entendendo, tem algo para além disso, né? E já adianto que não temos bola de cristal, também Claro. não sabemos de antemão, e é construção, por isso que leva tempo. Não dá para ser na semana do Enem. Claro. Não dá. Né? Eu sei que o tempo tá em jogo, né? Todo mundo quer entrar o quanto antes, assim. Mas agora tu falou duas coisas muito importantes que a gente tem que elaborar aqui. A primeira que tu falou é o comparativo com o colégio, né? Nossa senhora. Mexi no abelheiro? Tu mexeu no abelheiro porque os marinheiros de primeira viagem, às vezes eles descobrem... nos meus cursos, eu tento fazer eles descobrirem antes que o estudar pro colégio não tem nada a ver com o estudar pro Enem, né? Que eu sei que é uma coisa difícil de entender pra maioria das pessoas, porque, nós estamos falando do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, o que você faz no ensino médio deveria ser preparação pra isso. Mas quando quando eles descobrem que não tem nada a ver. Então, assim, tá cheio de aluno no grupo que era nota 9 na escola, 9,5. Aquela aluna exemplar que os professores chamavam no conselho de classe e davam parabéns pro pai e pra mãe, porque a sua filha, seu fulano, é um exemplo de aluna. E aí ela foi fazer o Enem e ela tomou uma carraspanada que não tá no mapa. E aí ela descobre que o ensino médio inteiro dela, que ela estudou,
não tem nada a ver com o que ela tá fazendo agora. E aquilo ali é um choque. E aí tu tá no grupo de alunos ali, tem esse pessoal, né? E tem o pessoal de 2º, 3º, 4º ano, 5º de cursinho. Daí quando eles olham, assim, até de vez em quando tem no Twitter, coitado, eu tenho uma pena, assim, o pessoal que já tá há 2, 3, 4 anos no cursinho diz assim, e é tão legal ver aquele olhar, aquele brilho no olho da galera que saiu do ensino médio e tá esperançosa ainda, sabe? Eles estão assim, nossa, é só eu me esforçar muito que eu vou conseguir. E aí eu acho que daí tem a ver com isso, né? Eu queria que tu falasse um pouco, vou começar com isso. Falasse um pouco sobre o que tu nota dessa quebra, assim, essa desilusão de você achar que o que você fazia no colégio é só você continuar fazendo que você vai obter o resultado e você descobre que não. Essa decepção. Eu lembrei de algumas falas também em atendimento, assim, né? Vou fazer aqui um avatar, né? Unindo algumas falas, assim, né? Não uma fala específica. Mas de atendimentos em que o estudante no presencial, né, na época do presencial, entrava na sala e me dizia assim, Tati, na minha escola eu era considerado um mini gênio ou uma mini gênia. E aí eu chego aqui, tem 60 mini gênios na minha sala. Eu sou aqui, desculpa que eu sou um bosta. E aí, olha o perigo de ir do gênio pro bosta. Claro. Não, e o pior é isso, né? Porque quando tu chega e tem vários outros gênios, tu diz assim, mas essa galera não passou? Quem que passou, então? Quem sou eu na fila do pão? Se esses caras não passaram, quem que passou? Exato. E aí chega, né, assim, que é o que tu trouxe da desilusão e da confrontação interna, assim. Sim. Porque esse estudante ou essa estudante, e são inúmeros, não é um caso específico, assim, né? Mas uma fala mais ou menos nesse sentido de chegar e o dado de realidade se impõe. Tem mais uma galera que sabe, tem mais uma galera se preparando, tem mais uma galera motivada, tem mais uma galera que recebia o feedback que eu recebia, né? Sim. E fazia com que eu me sentisse talvez mais apto, né? Diferente, capaz, enfim. Então, assim como o contrário, tá, Laura? Eu vou trazer aqui também casos, assim, de alunos que trazem uma fala de eu sempre tive dificuldade no colégio, eu não, né? Foi difícil avançar, o desafio nas provas, eu nunca me destaquei, enfim. E aí vai lá e aprova. Vai bem. Então, e aí volta. Isso mostra o quanto é desconectado, né? E aí volto no que eu disse antes. Tem uma parte que é concreta, mas tem uma parte que não é. Porque se fosse concreta, a gente diria, então o aluno que sempre foi bom, que é mini gênio, nananã, e que foi ótimo, certamente vai... Daí fez lá tantos acertos simulados, tantos acertos no vestibular de inverno, tá pronto, passa. Teria uma fórmula, né? Pra ser aprovado. Não, e aí a gente não estaria aqui discutindo tudo isso também, né? É o passo a passo a ser seguido. E aí vou fazer abrir um parênteses aqui, né? Depois eu volto, assim. No risco também dessa isca no digital. Assim, né? Essa proposta de que há uma fórmula, de que há um caminho único e específico e que garante essa aprovação, né? É o que mais tem. Exato. E isso, né, não só para o vestibulando, assim, em todas as áreas, mas a importância de poder fazer um pouco de crítica. É claro que tem um caminho ali, que tem coisas que precisam ser feitas e a gente sabe. Tem que fazer prova, tem que se expor a vestibulares, a gente sabe que isso tudo é importante. Mas se fosse garantia, né, a gente não precisaria estar pensando em psicoterapia, em suporte, em estudo extra, né, em outras formas, assim, atividade física, tudo isso, né. Então, volto a dizer, bate o dado de realidade, esse minigênio se vê numa sala, numa instituição, e aí eu vou te dizer que eu acho que o online, o desafio é maior, porque daí não se trata de 60 na minha turma. Se trata de um sem fim de gente no online, né, assim, estudando. E que tu não sabe como é que o colega tá, como é que não tá, o que tá fazendo, o que não tá fazendo, né? Então, por que eu tô trazendo isso? Porque, acima de tudo, para conseguir se sustentar estudando com tudo isso acontecendo, é preciso ter essa construção interna de autoestima, de autorreferência, de autoeficácia, né? De autonomia para algumas coisas. E que, às vezes, no colégio, quem tá ali determinando o que precisa ser feito é a escola, os professores, né? Isso tá mais orientado. E é assim que funciona na escola. Pois é, mas aí nós vamos ter que entrar nisso aí, né? Que é o gancho que tu tava fazendo, né? Que muda. Eu sempre defendo, quando os alunos perguntam assim, né? E eu já tentei estudar muito isso. Eles perguntam, Lauro, o que tu vê em comum em todos os aprovados que tu já teve? Porque eu já tive aprovados fazendo coisas opostas, né? Então, por exemplo, num dos episódios do InterpretaCast, da primeira temporada ainda, nós estamos na terceira, eu levei 2 alunos que estavam assim, ó, no fosso.
Quando tu assiste o episódio, Tati, é o Dudu e a Ceci. Tá. Ela só falta chorar no episódio. Ela disse que ela iria pra qualquer lugar ser aprovada, que ela preferia ser aprovada na Universidade Federal do Inferno do que continuar fazendo cursinho. Eu entendo. E ela diz no episódio assim, ó, se eu não passar em medicina, eu vou fazer outra coisa. E olha a frase impactante. Porque eu prefiro ser infeliz fazendo outra coisa do que fazer mais um ano de cursinho. Fortíssimo. Que sinal de saúde. Isso. Né? Tipo assim, conscientizou aquilo pra ela. Exatamente. Eu tenho uma decisão a tomar. Show. Olha o nível estavam, tá? E eu fiz esse episódio com eles e tal. Eles passaram, os dois. Acredito. Né? Os dois passaram que estavam nessa situação. Passaram na UFSC. E eu fiz um novo episódio com eles. Que ótimo. Pra mostrar a discrepância dos dois, né? E o que eu queria falar era sobre esse novo episódio. Eles foram contar como eles estudaram. E não tinha nada a ver o de um com o outro. Então, o Dudu, ele fazia simulado quantidade. Fazia um, corrigia, fazia outro, corrigia, fazia simulado, 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 simulado. E a Ceci fazia um simulado e levava uma semana pra corrigir. E ela disse que em determinado momento ela parou e disse assim, cara, o Dudu tá fazendo muito mais simulado que eu. Eu tô levando um tempão pra corrigir. Só que ela olhou, conversou comigo, eu era mentor dos dois, e eu digo, Ceci, né? Eu falo que recém foi pro ar agora, semana passada, do que tá indo esse, um episódio especial Dia das Mães, porque eles me chamam de Mamãe Laura, né? Isso. E o especial é Você Não É Todo Mundo. E eu disse justamente isso, Ceci, você não é todo mundo. Você tem que corrigir porque demora mais, e o Dudu vai fazer o dele. Os dois passaram. Na UFSC. Se eles tivessem invertido, um querido copiar o outro, talvez nenhum dos dois teria passado. Se ela tivesse tentado copiar ele, talvez ele tivesse passado e ela não. Exato. Só que, então, o que tem em comum pra mim todos os aprovados? A autonomia. O cara que aprova com não sei quantos mil acertos é o cara que olhou e disse assim, pra mim é isso aqui, ó. E ele vai. Perfeito. Só que essa autonomia é desenvolvida quando? Porque a escola não desenvolve. A escola estimula a gente ao quê? Vocês vão fazer o exercício agora da página 37, do 1 até o 9. Daí alguém levanta a mão e diz assim, o 10 é pra fazer também? Não, o 10 não precisa só do 1 até o 9. A pessoa fala assim, ufa, e vai lá e faz do 1 até o 9. E qual é a página mesmo? Zero autonomia. É fazer o que é mandado. Isso. Como que o aluno sai dessa pra começar a desenvolver a própria autonomia? Difícil, né? Mas vamos lá, assim, que me veio várias coisas enquanto fala eu tô... Vou tentar lembrar. Não tem problema, vai falando tudo. Eu vou pegar pela questão da autonomia primeiro, que eu acho que a gente pode ir abrindo ela, tá? Show. Porque, de novo, né? Antes a gente falava sobre esforço, resultado, evolução, né? E o quanto isso é amplo. A autonomia da mesma forma. Então, assim... o quanto tu é uma pessoa que vem construindo autonomia na tua vida. Isso, às vezes, começa na escolha profissional. Que é também uma área aí onde eu tô com a galera, né, trabalhando. Sim. A gente pega nessa saída do colégio pra pensar. E, às vezes, essa escolha, ela não é autônoma. Não é. Ela tá pautada justamente que o colégio diz que tu tem habilidade e competência, Sim. ou que a família deseja muito, que vai dar né? dinheiro. Que vai dar dinheiro, ou que não foi possível ser realizado por algum dos familiares, né? Assim, tem uma identificação desses pais, eu acho que, né, poderia seguir sucessão familiar, tantas coisas. E ali, talvez, é a primeira decisão autônoma desse jovem adulto, vou chamar assim, porque já não é mais adolescente, né? Isso. É a primeira decisão autônoma. E aí, muitas vezes, as famílias também se chocam da dificuldade desse estudante conseguir tomar uma decisão. Mas é a primeira grande tomada de decisão, sim, né? Sim. Então, assim, a autonomia tem a ver com várias áreas. E se em outras áreas tá difícil ter autonomia, não vai ser nos estudos. Isso é muito importante. O que eu quero dizer com isso, né? Tu consegue cuidar de ti mesmo, assim, né? Pô, eu consigo cuidar da minha alimentação, eu consigo cuidar do meu corpo, eu consigo respeitar os limites da minha saúde emocional, do meu corpo, né? Eu consigo entender o que serve pra mim e o que não serve, porque estudos é sobre isso. Sim. Quando a Ceci, como é o nome? O Dudu e a Ceci. Quando o Dudu e a Ceci fazem do seu estilo, né, o seu método de estudos, olham para o lado e até se questionam, que eu acho que é importante, claro, mas seguem confiantes no seu processo, a gente está falando de autonomia. Eles têm autonomia em outras áreas, provavelmente, a ponto de conseguir olhar e dizer assim, bem legal esse teu método, mas isso. Se eu colocar isso aqui para mim, eu vou estar me desrespeitando. Perfeito.
Então, de novo, a autonomia... aqui a gente pensa muito no vestibulando, mas, de novo, abrir como é que tá a autonomia em outras áreas. Né? Então, eu só estudo se um colega senta comigo. O que tu fala de outras áreas é outras áreas da vida. Da na vida. pessoal, na escolha de um relacionamento. Exatamente. Na escolha da roupa que vai vestir. Exato, exato. Bom, e até, Laura, às vezes me vem uma coisa assim, ó. Eu tenho que assistir todas as aulas. Às vezes tu não tá com saúde, às vezes tu não tá legal. E aí se força um negócio que não consegue reconhecer que não tá legal. Sim. E reorganizar, flexibilizar a semana, né? Sim, sim. Então, eu acho que a autonomia é tudo isso, né? Então... Mas talvez, ó... Eu vou te interromper. Talvez a crise de maio, que é a pauta do nosso episódio, a gente circula e volta, seja o momento que você percebe que se você não fizer escolhas, não vai rolar. Talvez seja o momento que tu percebe que se tu fizer tudo que o cursinho tá mandando, não tem como. Bah, Laura, eu acho que agora tu tocou numa coisa muito legal. Porque como é difícil quando tu tem um mestre, vou chamar assim, né? Um professor, uma professora, uma mestre. Ou talvez até uma psicóloga, né? Tu tá em tratamento com alguém que tu tá vinculado, admira, gosta muito. E tudo que aquela pessoa te diz é muito importante, faz sentido, né? E tu quer poder seguir. Como é difícil a gente ir na contramão do que aquela pessoa às vezes está nos dizendo. Sim. Né? Então, de novo, seja família, professores e tal. Então, maio pode ser uma oportunidade de... como é que eu posso dizer assim? Ser um pouco disruptivo, talvez. Tá. E dizer assim, legal, né? Isso aqui está instituído, é esperado isso. A maioria faz isso. Talvez eu precise desviar a norma um pouco para eu conseguir realizar. E tudo isso eu não tô dizendo aqui, assim, de vamos à la louca, né? Largar a mão do que é importante, disciplina, rotina, nada disso. Vou só jogar videogame pra tentar passar. Assim, então agora eu não vou mais estudar. Isso. Né? A Tati disse que, né? A Tati disse que é só pra descansar e ir pra praia, né? Né? Não é sobre isso, mas é poder isso, assim, observar. Então a Ceci vai fazer prova e vai levar mais tempo na correção e na revisão. E isso vai funcionar pra ela, né? Sim. E o Dudu não. O Dudu vai tocar a questão e talvez daqui a um tempo ele pare e faça aí um caderno de erros. Sei lá, entendeu? Sim. Mas assim, a maioria tá fazendo de outro jeito. Como é difícil quebrar com essa expectativa. E vai além, né? Você entra hoje no YouTube, tem algum cara que fez 170 ano passado no Enem e ele diz que é pra fazer de tal jeito. Isso. Daí você olha você com o seu 118... vendo o vídeo do cara com 170, que ódio, dizendo que é pra fazer o contrário do que você tá fazendo. Sim. Como ter essa confiança de que, não, eu tô com 118, mas eu tô evoluindo, eu tava com 78, eu tô indo no caminho certo. E aí nem tanto ao céu, nem tanto a terra, né? Assim, que é o gênio ou o bosta, assim, né? Isso. Que a gente fica, então, nesses extremos, né? O que talvez que essa pessoa tá dizendo que cabe no meu estilo e no meu jeito. Isso. Porque pode ser que não sirva. Mas aí é senso crítico, né, gente? De novo, autonomia. Autonomia. Eu consigo fazer esse discernimento dentro de mim. Se eu não consigo, como eu construo isso? E isso leva tempo. Mas aí que tá. Mas eu não quero que leve tempo. Eu quero que tu me diga o que é pra eu fazer ou não é pra fazer. É mais fácil. Isso. Me diz aí. Não, então vamos lá. É agora isso. A pessoa, quando entra na minha mentoria, ela toma um cagaço, coitada. Eu brinco com eles assim, ó. É sempre assim, né? Toda compra online tem 7 dias pra tu desistir, né? Tá. No 8º dia, eu mando uma mensagem e digo assim, bom, agora que não tem mais como você desistir, você vai descobrir como funciona de verdade, né? Então, tem uns alunos que mandam mensagem, ó, Lauro, na mentoria tu vai fazer um cronograma pra mim, dizendo o que eu tenho que estudar cada dia pra ser aprovado? E eu penso assim, meu Deus... O cronograma é o menor dos problemas. não é o cronograma, amiga. É todo um outro processo. Ó. Daí eu vou vendo aquele choque da galera, assim e tal. Mas funciona tão bem, Tati, a criação de autonomia, que os alunos que são do Projeto Lauros, quando eles veem uma resposta de caixinha do Instagram que eu faço de alguém que não é, eles me mandam a DM assim, ó. Ei, esse aí não faz o Projeto Lauros. Sério? Eles já mandam assim, ó. Ei, esse aí não é. Esse aí não é da mentoria. Pra fazer essa pergunta, ele não é. Caiu de paraquedas. Isso, e eu falo nos stories, eu falo, ó, galera do Projeto Lauros vai cair na sua cabeça agora que você falou isso aqui. Eles já percebem, por causa do desenvolvimento dessa autonomia. Só que daí o que eu queria compartilhar contigo, que em algum momento tu falou também, dessas iscas do marketing digital, né? Eu sou um cara que, se você entrar no meu Instagram, vamos ver quem é que o Lauro segue de referências do marketing digital pra fazer o trabalho dele. Porque eu preciso vender meu curso, né? Isso. Eu pedi demissão de todos os cursinhos que eu trabalho,
né, briguei com a metade, aí saí de todos e tô sozinho. Então eu tenho que vender o meu peixe. Estamos falando de ser autônomo, ter autonomia. Mas daí se tu vai ver os caras que eu sigo todos os caras do marketing digital. Tá. Só que se tu vai ver as estratégias que eu não uso nenhuma deles. Porque a maioria dos estrategistas digitais que eu sigo é pra eu ver e dizer assim, não, esse cara tá louco. Não, isso aqui pro meu negócio não funciona. Então eu já comentei num outro episódio com alguém, que eu não me lembro quem, uma das estratégias do marketing digital, né? Pra você fazer a pessoa comprar o seu curso. Estratégia da escassez. Faça um cupom de desconto. Os caras fazem assim, ó. Esse episódio tá indo ao ar na segunda-feira, às 8 horas. Então, hoje até meia-noite, você que tá assistindo esse episódio tem um cupom de desconto pra você entrar pra mentoria do Lauro e pra fazer não sei o que com a Tati. Pro cara comprar rápido e não pensar muito. Sim. Eu vou lá e a minha estratégia, cada vez que eu lanço uma promoção, ela dura 40 dias. Zero escassez. Porque eu sei que o meu aluno, ele não pode comprar a hora que ele quer. Ele tem que convencer o pai. Sim. E o processo de convencimento do pai de comprar um curso do Lauro, ele começa assim: mãe, olha esse vídeo aqui que legal que esse professor falou. Lá atrás, olha que vídeo que legal. Você tem que esperar mais umas 2 semanas pra ir falar com ele que você quer o curso. Lembra aquele professor que eu falei? É toda uma construção pra convencer o pai. Então eu não posso botar ele na pressão de ter que comprar o troço. Mas o estrategista do marketing digital vai fazer isso. Se eu vejo um cara fazer, não é porque ele disse que aquela estratégia é boa, que eu não gostei, que tudo que ele fala não presta e que eu não devo mais assistir ele. Não, eu assisto igual. Só que as pessoas não conseguem ter esse discernimento. Esse cara falou isso, não serve. Cancela ele, elimina ele, vamos ver alguém que fale o que dá certo. Isso também tem a ver com falta de autonomia. As pessoas não conseguem ter as próprias opiniões. Isso. E aí, olha o que tu tá trazendo, né, Laura? Assim, me coloco junto contigo nisso que tu tá trazendo. Porque pra nós que estamos, sei lá, né, uma construção profissional, de carreira, experiência e tal, é difícil fazer esse discernimento, né, assim, ter um juízo crítico. A gente resbala e cai, às vezes, em algumas coisas aí, né. Cai nos cupons de desconto. Assim, talvez eu precise disso aqui, né. Mas, ok, aí dá pelas tantas, eita, né, se dá conta. Isso. Então, não é questão de não cair, ou enfim, mas quando a gente está falando de um adultescente, né, essa galera aí saindo da escola e tal, isso está em construção. Sim. Né? Então, eu acho que aqui a gente coloca a luz sobre um aspecto que precisa ser construído tanto quanto a matemática, a redação e outras matérias, né? É esse senso crítico, a autoconhecimento, que é saber o que funciona para mim ou não, que é o caso da Ceci e do Dudu, né? Então, assim, tudo isso precisa ser construído junto com outras coisas. Redação, prova, prática de prova e tal, matérias, né? Então, são coisas que, se não levadas juntas, fica capenga aquela preparação, assim, né? Então, eu também já ouvi muitos relatos, de novo, assim, reunindo coisas que eu fui me lembrando, que é quando chega pra mim em psicoterapia, tá? Que aí é quando bate a porta nesse sentido. É assim, Tati, eu estudei um monte, foram várias horas, fiz vários cursos, me preparei, fiz provas e tal. Porém, chegou na hora, fiquei ansioso, estava exausto, fiquei nervoso, me atrapalhei com alguma logística, enfim, né? Outras coisas, assim, um término de relacionamento, perda de pet, são coisas que são da vida, são os imprevistos, e que na medida em que tu tá mais vulnerável, essas coisas tomam conta e paralisam. E tomam uma proporção maior, né? E como é difícil, né, porém totalmente possível, assim, é trabalhar um luto para aquele aluno poder atravessar as férias e no ano seguinte seguir motivado, né, fazendo sentido aquela preparação. Então também acontece de que às vezes num ano é difícil essa prova, deixa de lado, não olha muito para isso, chega no outro ano, tá, mas tô com gás inicial e tal, pum, bate maio, tá lá o esquema do ano anterior. Mas eu acho que essa questão que tu falou agora do imprevistos que acontecem, né? Um familiar adoeceu, o pet que morreu, essas coisas que acontecem assim durante o ano, acho que isso também tem a ver com a idealização do ano de preparação, né? Sim. Como o aluno tem que ir muito bem na prova, ele imagina que o dia que ele vai fazer 165 acertos é aquele ano que for perfeito, que ele vai bem em todos os simulados, que ninguém da família morreu, que não aconteceu nenhum desastre. Os astros alinhados. Os astros alinhados, perfeitamente. E aí eu conto uma história pra eles que eu acho que eu nunca te contei. Mas quando eu era vestibulando, eu fui vestibulando de medicina por 2 anos, Lembro. né? Antes de fazer letras. E quando eu tava fazendo o meu PACE,
que era lá na UFSM, tem o... Eu fiz também lá. Tu fez também? Tem a prova do primeiro ano. Quando eu fui fazer a prova do primeiro ano, olha que coisa pesada que aconteceu. Na semana do PES, do PS1, eu, ainda com 14 anos, não tinha feito 15, minha avó faleceu. É isso. Na semana da prova. E a minha avó, tem gente que tem mais proximidade com a avó, menos proximidade com a avó. A minha avó morava com a gente em casa. Nossa. Então ela era muito próxima. E aí, claro, obviamente eu não fazia terapia naquela época, nem nada disso. Mas a minha mãe, no auge da sua sabedoria, olhou e disse assim pra mim: tu gostava da tua avó? Eu digo, muito, né? Claro, eu gostava da tua avó. Se existe um plano aqui acima, e ela tá vendo o que tá acontecendo, e ela descobrir que tu foi mal nessa prova por causa dela, ela vai ficar muito chateada. Esse foi o jeito que a minha mãe achou de lidar. Sim. Então, assim, ó, ou tu esquece isso, foi bem isso que a minha mãe falou, ou tu esquece isso e tu foca nessa prova, e tu vai fazer a prova domingo de manhã. Se tu quiser passar domingo de tarde chorando, de noite chorando, daí segunda tu chora mais um pouco, dá uma dormida, acorda, chora mais um pouquinho, chora de novo, tá tudo bem. Só que não tem como adiar a prova. A prova é agora. E foi a melhor prova que eu fiz, né? Porque eu acertei 52 de 60, eu errei 8 questões. Eu destruí na prova e eu consegui concentrar com aquilo. Então, esse é o ponto, sabe? E aí eu lembrei de outras histórias, Lauro, nesse sentido, assim, de pessoas que tiveram um problema de saúde em semana de prova. E saúde fisiológica, assim, né? Alguma coisa pontual. E foram em tratamento, às vezes até, né, se recuperando ainda, foram pra prova e foi melhor desempenho. Tu vê. Então, de novo... Porque a idealização, ela não acontece, né? Gente, é um ano, alguma coisa vai acontecer, né? O teu cachorro vai ficar mal por algum motivo, algum familiar vai... Não tem como. Vai dar uma chuva, alguma coisa vai acontecer. E aí, acho que entra muito essa forma, né? Eu acho que o exemplo que tu trouxe da tua mãe é maravilhoso, assim. Entra muito a forma como cada um encara a vida. Sim. E aí eu não tô dizendo que, né? Vamos lá, fica tudo bem, não vai sentir... Não é sobre isso, assim, né? Mas a capacidade de cada um encarar a vida, isso ao longo do ano, de novo, assim, como é que tu encara um erro, como é que tu encara ter que flexibilizar uma aula, como é que tu encara se matricular num curso que daqui a pouco tu não te adapta. Então, conforme, né, o aluno vai lidando com essas coisas ao longo do ano, é muito parecido com a forma como ele vai lidar nos dias de prova também, né? Então a gente vai entendendo que tem um script ali. Sim. E aí, bom, às vezes precisa quebrar esse script, às vezes precisa rever. E que fique muito claro pra todo mundo que eu tô falando, né? É óbvio que se o teu cachorro morrer na semana da prova, vai te abalar. Eu não tô dizendo pra não ficar abalado, né? E talvez tu precise parar. Bloqueia os sentimentos, não. Claro que vai. Lembrei daquela série, assim, né? Que faz uma cisão da vida pessoal e do trabalho, assim, né? Que talvez se desse pra adquirir esse tipo de serviço, né? De fazer uma cisão, alguns optariam. Mas é esse o ponto, assim. De novo, talvez eu me conheça o suficiente pra entender que, tá bem, não vai dar. Assim, eu não vou. Sim. Eu vou reorganizar, né? E eu acho que, assim, também a gente tem que tentar equilibrar isso, sabe? Eu acho que os alunos também vai vir uma reprovação. Tentam achar um culpado. Não, mas eu não passei porque aconteceu isso na semana da prova e eu fui mal. Eu acho que não tem um culpado só, assim como não tem um mérito quando você é aprovado. É sempre um conjunto de fatores, né? Tanto que a gente escuta de quem aprova que não conseguiu revisar tudo que gostaria. Isso. Né? Assim... Isso. Ou seja... A gente dá vontade de gritar nesse episódio. Pois grite. Dá vontade de... É aquela coisa assim, vai aprovar faltando coisas. Ou faltando saúde mental, ou faltando revisão, ou faltando fazer mais questões, mais simulados. É faltante o negócio, né? Tem uma história muito boa de contar sobre isso. Vamos lá. Tenho uma história excelente. Nós estávamos na mentoria e os alunos conversando sobre tudo que eles fizeram de errado no ano anterior. Tá. E aí tá, beleza e tal. Tem um encontro mensal ali, que é pelo Zoom, aquela coisa toda. E aí, numa semana lá, já era setembro, a menina falou assim... Ai, gente, eu queria compartilhar com vocês que a mentoria do Lauro tá me ajudando muito. Eu mudei radicalmente o jeito que eu estudava, porque antes eu focava demais em ver aula, eu queria assistir todas as aulas, e agora eu tenho mais autonomia, eu consigo fazer questão, eu tô me sentindo muito mais confiante esse ano. E ela falou isso numa terça-feira. Na quinta-feira, ela foi chamada na UFMG em Medicina. E ela passou. Já era setembro.
A prova do Enem daqui a 2 meses, e ela foi aprovada com a nota anterior. E ela veio me falar que passou. E eu digo assim, fulana, tu te importa de entrar na próxima aula de novo pra contar pro pessoal que tu passou? E ela, não, com certeza e tal. E eu não contei pra ela o que eu ia fazer. Eu só esperei ela entrar. Daí ela entrou e o pessoal, não acredito, parabéns, meu Deus, que sonho. Aquele sentimento engraçado de que tu fica feliz pela pessoa, mas tu queria que fosse tu. Aquela coisa, ficou aquele clima assim e tal. E eu disse assim, fulana, deixa eu só te perguntar uma coisa agora. Na semana passada tu falou que tudo que tu fez ano passado foi errado e que tu tinha mudado, né? Só que agora tu passou com aquela nota. Então, tava tudo errado ou tava certo? Explique-se. Porque a medida deles é a aprovação. Então, imagina assim, se algum aluno gravar um vídeo no YouTube, né? Dizendo assim, como eu fiz para acertar 142 acertos no Enem e não ser aprovado? Todo mundo vai olhar e vai dizer assim, por que tu tá gravando vídeo? Agora, se ele disser, como eu fiz 165 acertos e fui aprovado, todo mundo vai assistir. Sim. Tá, mas e ela? Que tinha feito tudo errado, de acordo com o próprio reconhecimento dela, mas agora passou. Passou, validou tudo que fez como certo? E aí muda a interpretação do que houve, né? É exatamente o que tu falou. Aí ela ficou sem reação. Tipo, quando tu passar, vai ser fazendo coisa errada. Isso. Tu vai errar questão besta igual. Só que o número de questões bestas que tu vai errar não vão ser suficientes pra te reprovar. E como é desafiador isso, né, Laura? Assim, porque a gente falou aqui também de idealizar, né, o percurso, o processo. E essa coisa de se idealizar, né? Eu sou um minigênio ou não, eu sou um bosta, sei lá, né? Não aprendo, tenho dificuldade, assim. Tem essa quebra dessa idealização também, né? Agora, como é sedutor, por exemplo, de quando vem a aprovação de... Foi ótimo, foi incrível, né? Fiz isso, fiz aquilo e tal. E isso alimentar minha autoestima. Então, eu sou boa porque aprovei, né? E o quanto o contrário também acontece. Então, quer dizer que se eu não aprovo, as coisas que eu sinto, que eu faço, que eu decido, não tem validade. Não serviram pra nada. E aí eu quero entrar numa coisa, Laura, assim, que bate muito nos atendimentos, que é a diferença entre querer ser aprovado, porque eu quero passar para uma nova etapa da minha vida, uma carreira, né, ganhar dinheiro, ir para outra cidade, querer ser aprovado, e ter a necessidade da aprovação, porque depende da aprovação a minha autoestima e o olhar de orgulho das pessoas que estão comigo. E isso é drasticamente diferente quando a gente vai falar de saúde mental. Claro. O sofrimento é de outra fonte. Perfeito. Eu preciso da aprovação. Porque disso depende quem eu sou. Isso sustenta o meu lugar de saber, né? O meu papel nas minhas amizades, o olhar de orgulho, né? Agora, outra coisa é assim, não, eu quero muito, porque eu tô cansada de estudar, e eu quero trabalhar, eu quero fazer outra coisa da vida, então eu vou fazer outro negócio, né? Assim, então, não sei se fica clara essa ideia, se faz sentido. Fica muito clara. Né? E eu vou largar aqui e vou sair correndo. Tem gente que eu vou me esconder aqui pra não aparecer. Tem gente que tá fazendo pra medicina só pra ter essa validação. A pessoa nem médico quer ser. Ela nem parou pra pensar em como vai ser a vida dela na medicina. Ela quer ter essa validação pra dizer que ela passou. Eu encontrei uma menina lá em Floripa, no shopping. Ela é daqui de Porto Alegre. E eu encontrei ela lá em Floripa. E ela passou por mim e disse que tá fazendo odonto. E que foi minha aluna quando tentava pra medicina. E aí eu disse assim, bah, que legal. E tá feliz, né? Ela, sim, tô me formando agora, tô faceira, tô aqui, não sei o que lá e tal. Daí ela disse assim, eu descobri que eu achava que eu queria ser médica. Mas eu não queria ser médica, eu só queria passar em medicina. É muito diferente. Eu só queria provar que eu consigo passar em medicina. Então, assim, ó, eu falo pros alunos e ficam meio brabo. Eu vou falar olhando pra câmera assim, ó. Querido, se você vai bem no Enem e faz 170 acertos, você só mostra que você sabe marcar o X no lugar certo, mais que os outros e mais rápido. Só isso. Não é tanto mérito assim quanto você tá pensando. Tem pessoas muito mais inteligentes que você que não fazem 170 numa prova que você marca o X no lugar certo. Isso. Não é isso o que tá em jogo, né? É. Daí agora eles ficam loucos assim, tá, então o que eu, né? Então o que eu faço? Mas a ideia do episódio é... O episódio desacomodar, né, Laura? O episódio do InterpretaCast é pra gerar desconforto. Eles ficam as férias inteiras pedindo que era mais um episódio, que era mais um episódio. Sai do episódio com crise existencial, entendeu? Estamos aí falando disso. Não é aquele vídeo no YouTube assim, ó, crise de maio, resolva os seus problemas. Que tu vê um vídeo de 10 minutos e resolve. Não, tu entra em crise e sai pior. Isso, né? É isso, sai refletindo sobre a tua existência. Isso. Tu entrou com uma crise de maio porque os teus acertos não aumentam. E agora você tá em crise. Será que eu quero ser médico ou eu quero só passar em medicina?
virou... Foi parar numa outra ponta, Exato, né? mas é que essas coisas são importantes. E elas estão interligadas, Laura. Totalmente assim, interligadas. Né? E não à toa, também a minha área de atuação, ela envolve esse percurso. Saída do ensino médio, escolha profissional, orientação vocacional, a psicoterapia breve, a mentoria de estudos, porque essas coisas se conversam. E às vezes, e assim, né, quando eu pergunto isso, assim, como é que foi a escolha, né, pela profissão e tal, às vezes isso passa batido. Lá pelas tantas a gente vai ter que voltar nisso, nessa escolha, né? Porque disso vai depender algo que eles também trazem muito, que é, como que eu faço para me manter motivado? A motivação tá alicerçada no sentido que faz, no quanto tu conseguiu elaborar essa decisão. Se foi uma coisa assim, sei lá, é porque eu gosto de biologia, não sei. Eu gosto muito de... Não, como é que é? Eu vou fazer medicina porque eu quero ajudar os outros. Como se as outras profissões não ajudassem. A única profissão né? que ajuda os outros. Eu gosto muito, assim, de salvar vidas. Isso. Então eu vou fazer. Aí teve um que disse pra mim, não, meu sonho é salvar vidas. Eu digo, tu pode ser bombeiro? Bombeiro salva vida pra caramba. Vamos também, pensar né? o que mais salva vida, não tem nada, né? A ver, Sim, psicólogo salva vidas, né? Isso. Assim, Professores salvam vidas. Exato, Claro. assim, né? Fiquei pensando aqui... Com certeza. Vida concreta, assim, né? Então, essas coisas, elas precisam estar bem amarradinhas. Quando um aluno fala pra mim que ele tá desmotivado, né? Eu tento entender assim, não, vamos até separar bem. Eu entendo ficar desanimado. Ótimo. Eu entendo não dá muita vontade de estudar equilíbrio químico. Tudo bem, tudo certo. Mas quando você fala que tá desmotivado, a primeira coisa que vem na minha cabeça é isso. Tá, mas tu sabe o quanto tu quer isso que tu quer? Porque assim, ó, eu canso gravando podcast, eu canso gravando aula, eu canso fazendo um monte de coisa. Perfeito. Mas eu nunca tô desmotivado. Isso. Nunca tô desmotivado, porque eu sei que é isso aqui que eu quero fazer. Talvez se eu estivesse num emprego agora, sendo mal remunerado, em que o meu chefe pediu, eu quero que... Nós estamos gravando esse episódio, pra você saber, na sexta-feira de carnaval. Se o meu chefe pedisse assim, eu quero que tu vá na sexta-feira de carnaval fazer entrevista com 4 pessoas do podcast, e ele me remunerando mal, eu sabendo que é ele que vai ficar rico com isso, se eu fosse fazer, talvez eu fosse fazer muito mais desmotivado. Sim. Só que daí, não, eu tô indo atrás do que eu quero. Caramba, eu tô motivado. Aí eu pergunto pro aluno assim, professor, eu tô muito desmotivado pra estudar. Eu digo, beleza, e por que tu quer medicina? Não, porque é o meu sonho. Daí eu fico olhando assim, sonho? Desmotivado? Eu digo, mas se a medicina fosse uma pessoa que escuta tu falar isso dela, ela ia ficar muito decepcionada contigo. Então tu não parece tão, né? Não parece tão sonho assim. Sim, e aí tu trouxe um exemplo muito legal, que é isso assim, né? Estamos aqui numa sexta-feira de carnaval, né? Véspera de carnaval e tal. O quanto também a motivação nos ajuda a topar, a enfrentar obstáculos e desafios, porque faz sentido isso que eu vou ter logo depois ali, né? Então, assim, vou trazer aqui, né? Vou trazer pra mim, assim, bom, o quanto é desafiador pra mim gravar um podcast, estar aqui, né? Bom, tem que reorganizar a agenda, eu preciso lidar também com o nervosismo e as ansiedades, né? Desse momento que é diferente da minha rotina. Então, assim, bom, mas e aí eu recuo diante disso? Porque vai me causar desconforto, porque é uma coisa que tá diferente, porque eu tenho que reorganizar e flexibilizar a rotina. Não, mas eu vejo o sentido logo ali. Então eu consigo transpor algumas coisas, negociar dentro de mim para eu conseguir dar esse passo. E a medicina ou outros vestibulares que são concorridos exigem isso o tempo todo. O tempo todo. Senão tu não aguenta. Exato, né? Então, assim, é muito frustrante, claro. Tem os momentos ali de alegria também, né? Os pequenos avanços, como a gente falava, né? Conquista, seja em números, ou no comportamento, ou na saúde mental, ou nos vínculos, né? E essas coisas, eu acho que elas precisam muito ser validadas. Tem muito também a fala, né, Laura, assim, de dar uma olhada, aquela sensação de, não fiz nada até aqui, não fiz nada essa semana. E aí, quando o aluno vai anotando, ele consegue olhar e dizer assim, não, mas olha tudo que eu fiz essa semana, né, de estudos e tal. E às vezes vale a pena a gente também anotar outras conquistas para além dos números, né? Show. E aqui tô trazendo mais um dado assim qualitativo, né? É a mesma coisa, a gente falava antes de cronograma, né, que enfim, não é o fio condutor, mas assim, também me lembro de numa época assim, chegar esses cronogramas e nele muito pautado isso. Biologia, matemática, redação, 1 hora, meia hora, não sei o quê. E quando a gente sentava pra olhar e olhava qualitativamente, terças eu tô mais cansado. Segundas é mais assim pra mim. De manhã eu funciono de tal jeito. Quando tu vai olhar qualitativamente e fazendo anotações, isso te dá condições de, na crise de maio, poder empenhar uma mudança. Né?
Então, volto a dizer, eu bato muito nisso, assim, eu acho que crises, sejam elas existenciais, de idade, de mudança de vida, de fase, ou a crise de maio do vestibulando, é uma oportunidade, Sim. se vista como tal, né? Se não, é mais um momento em que a gente vai sentindo, assim, que não dá certo pra mim, os outros estão avançando, eu não, né? Sou eu que tô ficando aqui pra trás, e isso pode ser, assim, muito desmotivador pra seguir, né? E motivação importa, né? Super. Muito. Só Super. vem com o papo de que tem que ter disciplina, sentar e fazer não sei o quê. Tem que ter também, Claro. né? Motivação e disciplina não são opostos, né? Exatamente. Motivação te ajuda a seguir mais com a disciplina, inclusive. Assim como estudos e saúde mental. Perfeito. Né, Laura? Perfeito. Tu acredita que tá acabando? Eu não Não. falei que passava rápido. Falei. Tá dando quase 50 minutos do episódio. Voou! É ridículo. Eu falo. Falou, muito rápido. Ai, tô nervosa. Não vai passar e não vai nem sentir. Que delícia! Então a dica final pra quem tá enfrentando a crise de maio pode ser, porque a pessoa pode ter caído nesse episódio procurando sobre a crise de maio. Olhe mais pra você, né? Olhe mais pra o que você precisa e menos pro que os outros estão dizendo que você precisa. Isso, e eu também diria assim, seja gentil com o teu percurso, Seja gentil com o teu percurso. né? Porque eu acho que a autocobrança, ela já tá muito presente no perfil do vestibulando, né? Então, acho que o desafio é a gente exercitar mais essa autogentileza também, né? Quando as coisas não vão tão bem, quando a gente sente que tá mais difícil, né? Ou quando a gente sente que precisa arriscar também, Isso. né? E se colocar, assim, né? É isso. Que legal. Tati, vamos pro desafio Diga. final? Vamos. Tem a pergunta final que eu sempre faço pra todas as pessoas que vêm aqui. Vamos ver se... Olha, tu já deu muitas contribuições. Esse episódio foi muito legal. Que legal, Eu aprendi adorei. muito sobre isso. Vou ficar pensando sobre isso pra usar nas minhas aulas. Mas eu sempre pergunto assim, pudesse voltar no tempo, tá? Enquanto nós estamos gravando, tá no ar aquele memezinho do tomei meu café com meu eu de 14 anos e tal. Se tu pudesse voltar no tempo com a tua eu vestibulanda, ou em fase de terceiro ano, sem saber direito o que queria da vida, ou já tendo certeza do que queria da vida, se pudesse voltar a encontrar consigo mesma no seu quarto, rapidinho assim, ó, Tati, presta atenção, um conselho. Se pudesse dizer uma coisa, assim, que você acha que se você tivesse escutado lá naquela época teria sido mais fácil. O que você acha que você diria? A primeira coisa que vem na tua cabeça. É que a minha Difícil. cabeça ela não me oferece uma coisa só lá. Escolhe uma delas. Uma dica que tu Ai. acha que é importante. Talvez não leve tão a sério. Escolha, Não leve tão a sério, é ótimo. escolha profissional, essa saída do ensino médio, né, e essa decisão é uma primeira escolha. Ela pode ser mudada, a gente pode recalcular a rota, a gente pode rever, a gente pode associar profissões hoje, né? Então, não levar a sério no sentido de que eu tenho que escolher e isso é pro resto da vida. O que eu vou ser o resto da vida. E se não for isso, não há possibilidades, né? É nesse sentido, tá? Mas assim, Ótimo. leve a sério. Dentro da tua profissão, tu vai descobrir coisas que tu pode fazer que hoje tu não sabe que é possível fazer dentro da profissão. Exatamente, né? Hoje nós estamos aqui num podcast, hoje eu sou o host de um podcast. Quando que eu, trocando de medicina pra letras, achei que eu ia ser host de um podcast? Isso, e aqui eu tô falando de um tema hoje no podcast sobre psicologia, sendo que eu venho de outra área, que é da área de eventos. Então, assim, que é pano pra manga pra outro podcast. Mas, assim, Isso. o quanto é possível. E a gente pode, às vezes, reunir tudo isso. Fantástico. Né? Então, acho que é isso. Excelente, Tati, muito obrigado. Nós estamos Ai, eu que encerrando o agradeço. episódio. Nós vamos ter que fazer outro um dia, Que né, coisa sobre boa. alguma outra pauta, mas a gente vai ter que fazer, foi muito bom. Então você que está aí nos assistindo, passando por essa crise de maio, respire, tá? Estamos todos juntos. Você vai ver aqui nos comentários desse vídeo agora como a crise de maio é real, vai estar todo mundo se identificando com esse processo, principalmente para você que estuda sozinho em casa, né? Então de repente você tava lá pensando, nossa, eu tô surtando. Não, tá todo mundo surtando. Tamo junto. Tá tudo bem, estamos Né? todos surtados em maio, a gente vai conseguir superar isso. Isso. E fica aqui aberto, né, o canal pra gente seguir conversando, fico à disposição, né? Perfeito, qualquer coisa Nossa mande parceria mensagem segue. lá de novo, Psico Tati Kunzler. Isso eu vou deixar na descrição do mas- vídeo pra vocês ali, o arroba dela, tá bom? Obrigado, Tati. Beijo, Feito. galera. Beijo, turma. Até a Até mais. próxima.